Rapaz, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu recebi algumas perguntas, mas no meio delas eu recebi uma que de começo assim pareceu meio boba, mas depois me deu uma chacoalhada, sabe? Eu achei que seria interessante fazer um vídeo sobre ela. Falando nisso, se você quiser participar lá do que eu faço no Instagram, caixinha de perguntas e tudo mais, meu arroba tá na descrição, me segue lá. A pergunta foi do meu brother Jean, a gente se conhece há muitos e muitos anos, estamos ficando velho, hein, cara? E a pergunta foi a seguinte: o que uma folha em branco representa pra você? Essa pergunta inocente ficou martelando na minha cabeça e eu não entendi o porquê eu estava pensando tanto nela. Mas aí foi quando eu entendi que a pergunta era muito boa. Talvez eu esteja num momento meio sensível para esse tipo de assunto, um pouco mais profundo, ou talvez eu só esteja bem sintonizado para achar inspiração nos assuntos mais simples, sabe? De qualquer forma, são coisas boas e para responder essa pergunta eu preciso dar uma contextualizada aí para fazer sentido. Já faz muito tempo que eu trabalho com criação, com criatividade, com desenvolvimento. Eu desenho desde criança e eu acho que o fato de eu ter desenhado desde criança meio que moldou as minhas decisões ao longo da vida, sabe? Então eu sempre quis trabalhar desenhando, criando, desenvolvendo. Eu escolhi fazer design de produto, eu achei que eu ia desenhar produtos, eu achei que eu ia botar minha criatividade ali. Depois eu fui pro gráfico, eu achei que eu podia ser ilustrador, tipo fazer capa de livro, ou ser ilustrador para a indústria de games, ou para a indústria cinematográfica, enfim. Mas foi na tatuagem que eu encontrei um jeito, uma profissão de ganhar a vida desenhando, enfim, desenhando nas pessoas, né? Mas eu não me lembro em momento nenhum de ter olhado para mim mesmo e ter dito que eu era um artista, sabe? Na verdade, essa pergunta nunca ocorreu na minha cabeça. Eu nunca parei para pensar se eu era um artista ou não, se o que eu estava fazendo era arte ou não. E aí você pode pensar, mas se você é um tatuador, cara, você é um artista. Se você trabalha desenhando, você é um artista. Eu não acho que é tão simples e objetivo assim e eu vou tentar explicar. Um professor, um estudioso de filosofia, é um filósofo? Eu preparo meu almoço todo dia e isso quer dizer que eu sou um cozinheiro? Eu posso dizer que eu sou um cozinheiro? Um tatuador que desenha e tatua, que produz apenas o que os clientes pedem, o que os clientes querem, é um artista? Eu tô te fazendo essas perguntas porque, na verdade, elas não têm uma resposta certa e errada. Cada um vai ter uma resposta sobre isso. Muita coisa na vida é sobre certo e errado, mas muita coisa não é. E na minha nada humilde opinião, eu já te adianto que é não para as 3 perguntas. Mas e por que não? Porque além de gostar e de viver do que você faz, eu acredito que a gente tem que agregar, acrescentar alguma coisa que só a gente acrescentaria. Um elemento novo nessa equação, entende? Portanto, se eu sou um professor de filosofia, eu decorei todos os textos de filosofia, se é que isso é possível. Eu conheço toda a história da filosofia e eu uso toda essa bagagem para dar aula para os meus alunos. Mas se eu não produzo nada, se eu não acrescento nada, eu não acredito que eu sou um filósofo. Eu sou um estudioso, um acadêmico de filosofia, mas não um filósofo. Eu preparo meu almoço todo dia, eu até crio receitas, me divirto fazendo, mas eu não vivo disso e nem tenho pretensão. Então eu acho que eu não posso dizer que eu sou um cozinheiro. Eu posso dizer que eu sei cozinhar, que eu gosto de cozinhar, mas não que eu sou um cozinheiro. E agora, usando o meu exemplo, se eu tatuo só o que me pedem, se eu faço só aquilo que me demandam, eu não acredito que eu seja um artista, mesmo trabalhando com ferramentas artísticas. Entende a diferença? É sutil, mas tem diferença. Bom, pelo menos é assim que eu me sinto. Nessa equação, eu não sou muito diferente de uma impressora, entende? A pessoa me contratou, a pessoa veio até mim porque ela precisa de alguma coisa que ela não consegue fazer e nem tem uma máquina. E ela precisa que alguém faça para ela. E nesse caso sou eu. Mas ela não veio pela minha ideia, pelo que eu penso ou pelo que eu quero transmitir. Ela veio com a ideia pronta e ela quer aquilo e ponto final. E isso não quer dizer que tatuagem não é arte, é só a minha opinião sobre o cenário que eu estava vivendo, entende? Outros tatuadores e com outros trabalhos vão ser considerados artistas ou vão se considerar artistas, mas a questão não é sobre o que eles acham sobre eles, é o que eu acho sobre mim. Falei tudo isso para chegar na folha em branco, né? Mas para mim, hoje a folha em branco representa um espelho e a minha arte é o meu reflexo. Então, se o que eu estou fazendo na folha em branco não reflete a mim,
para mim não tem mais sentido como artista, entende? E isso está diretamente ligado no seu entendimento sobre arte. E eu sei, né, que muita gente definiu o que é arte de diferentes maneiras e tudo, e você pode pesquisar, pode estudar e pode fazer sua composição, né, pegando aquilo que você mais se identifica, mas em algum momento você vai ter que andar com as suas próprias pernas. Você vai ter que ter uma definição de arte sua. Se você é um artista, você tem que ter isso claro na sua cabeça. Porque como é que você pode fazer uma coisa que você não sabe o que é? É a definição. Você é um artista, você faz arte, e eu pergunto para você o que é arte e você não tem resposta? Fica complicado, entende? Ah, mas segundo Platão, segundo Nietzsche, é legal. Mas e segundo você? É você que está fazendo o trabalho, e eu estou perguntando para você. Se eu quisesse saber o que Platão diz sobre arte, eu ia procurar o conteúdo do Platão. Eu gosto de exemplos ordinários e eu gosto do exemplo do padeiro. Por exemplo, você chega para um padeiro e pergunta o que ele faz. Ele diz que faz pão. E você pergunta, o que é pão? E ele pode responder de diferentes maneiras. Ele pode dizer que pão é um alimento, que pão é vida, que pão representa Deus. A questão aqui não é sobre certo e errado. A questão é sobre o que ele acredita que o trabalho dele representa. Então, se você é um artista, se você se considera um artista, tente de alguma maneira entender e definir o que é arte para você, mesmo que você use de embasamento outros autores. Porque no final das contas é isso, a arte é um sujeito muito pessoal e a definição desse sujeito pessoal também vai ser pessoal, não tem como fugir disso. E a minha definição sobre o que é arte está muito ligado no que eu falei sobre o espelho e o reflexo, porque eu acredito que se um artista é um universo em miniatura, a sua arte é a representação desse universo. Então é isso, papo doido, uma viagem, mas eu gosto também, e eu queria agradecer ao Jean pela pergunta, que foi muito legal, não é à toa que ele é um artista também, e que me deu essa chacoalhada aí. Eu espero que ele veja esse vídeo e que ele goste do resultado. E agora nada mais justo do que devolver essa pergunta para vocês. O que uma folha em branco representa para você? Não é para Nietzsche, não é para Platão, não é para Aristóteles, é para você. Responde aí nos comentários, eu vou ler tudo e quem sabe o seu comentário me inspira a fazer um outro vídeo e a gente segue nesse fluxo aí muito doido. Beleza? Então é isso, deixa um like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, valeu!